bem? Tá tudo certo aí? Então tá bom. Eu sou a tia Cauana, eu vou junto com você hoje para mais uma aula da Escola Bíblica Dominical. Bem, hoje nós vamos para a lição 10 e o título da nossa lição é Jesus acalma uma tempestade. Você vai gostar muito da aula hoje, viu? Fica juntinho aí comigo para ouvir a história, tá bom? A nossa história está no livro de Mateus, no capítulo 14, do versículo 22 até o 36. Então depois, mamãe e papai, fazer a leitura aí para a criança, tá bom? Então vamos para a lição? Fica sentadinha aí agora e preste atenção na história, tá bom? Eu volto já. E os seus discípulos haviam acabado de passar um dia bem diferente, né? Tinha acontecido o milagre da multiplicação de pães e peixes. Vocês lembram, né, crianças, da última aula? Pois é, os discípulos trabalharam o dia inteiro, tirando o peixinho do cestinho, tirando o pãozinho, entregando para a multidão. Então Jesus fala para eles, olha, tá chegando a noite já, então agora vocês vão ir lá pro barco, vocês vão atravessar lá para outra cidade, tá bom? Porque agora eu vou despedir a multidão e eu vou subir para o monte para orar. Agora eu preciso falar com o Papai do Céu. Jesus, ele já tinha passado o dia todo ensinando sobre a palavra do Papai do Céu, mas ainda assim, ele tinha muita disposição para entrar na presença do Senhor. Queria dizer para vocês, crianças, que nós devemos seguir o mesmo exemplo de Jesus, viu? Em todos os momentos, mesmo estando cansado, mesmo estando triste, nós devemos entrar na presença do Papai do Céu e falar com ele, tá bom? Então, Jesus, ele despede-se da multidão, despede-se dos discípulos e ele sobe lá no monte para orar. Agora ele vai falar com o Papai do Céu. E os discípulos, qual foi a ordem mesmo que Jesus deu aos discípulos? Entrar no barquinho, né? E seguir lá para outra cidade, não é verdade? Então, os discípulos têm que fazer o quê? Obedecer a ordem de Jesus, né? Então, eles vão lá pro barquinho. Os discípulos, então, obedecem a Jesus, entram no barquinho e seguem rumo ao outro lado da cidade. A viagem estava tranquila, os discípulos conversavam entre si e navegavam, quando, de repente, uma tempestade muito forte começou a chacoalhar o barquinho, e chacoalhava para lá e chacoalhava para cá, e os discípulos remavam e jogavam a aguinha que entrava dentro do barco fora, e não estavam conseguindo. Ai, meu Deus, socorro, socorro! Os discípulos estavam apavorados, morrendo de medo de morrer. Mas, de repente, no meio dessa tempestade, os discípulos são surpreendidos. Alguém vinha caminhando por cima das águas e caminhava. E os discípulos, quem é esse? É um fantasma! É um fantasma! Mas Jesus grita para os discípulos, ei, acalmem-se. Não é um fantasma não, sou eu, Jesus. Ai, é Jesus. E um discípulo muito corajoso, chamado Pedro, ouvindo Jesus dizer que era ele, fala para Jesus, Jesus, se é mesmo tu, Jesus, faça com que eu caminhe ao teu encontro. Então, Jesus fala para ele, pode vir. Pedro desce do barquinho e começa a caminhar ao encontro de Jesus. E ele vai ao encontro de Jesus. Ele segue os olhos firmes em Jesus e caminha. Mas, de repente, Pedro sente medo e começa a afogar. Pedro, nesse momento, ele lembra que Jesus está perto dele. E Pedro grita, mestre, me ajuda, me socorre, mestre.
E Jesus vem ao encontro de Pedro, segura na mão de Pedro. Fala para Pedro: Pedro, homem de pequena fé, vamos pro barco. Jesus carrega Pedro até dentro do barquinho. Crianças, na nossa vida é assim também. Em certos momentos, nós olhamos para Jesus e nos sentimos muito corajosos. Mas, quando deixamos de olhar para Ele, quando desviamos o nosso olhar, nós sentimos medo. E os perigos, quando sentimos medo, são muito grandes. Por isso que temos que fazer o seguinte: olharmos sempre para Jesus, fixarmos os nossos olhos em Jesus para não sentirmos medo, para não termos medo das tempestades que a vida irá nos afetar ao longo da vida. Então, é essa a história, criança. Fixarmos o nosso olhar, a nossa fé tem que estar sempre firmada em Jesus, para não sentirmos medo. Gostaram da história? Vocês viram só? Jesus andou sobre as águas. Muito legal, né? Vocês já viram alguém andar sobre as águas? De verdade? Andar em cima da água? A mamãe anda? O papai anda? Não? E a vovó? Também não? E o vovô? Ixi, ninguém, né? Só Jesus. Vocês viram só? Jesus, ele é tão poderoso, diante de todos os milagres que Jesus já realizou, que nós já aprendemos nas aulas anteriores, Jesus ainda consegue nos mostrar o poder dele ainda maior, né? Que é andar sobre as águas. Olha só, o que nós aprendemos hoje com essa aula é que nós devemos sempre deixar o nosso medo de lado e olharmos para Jesus, porque Jesus, ele limpa, ele tira todo o medo do nosso coração, viu, crianças? Para guardar no coração de hoje, encontra-se no livro de Mateus, no capítulo 14, verso 27, que diz assim: coragem, sou eu, não tenham medo. Esse não tenham medo, quem fala pra gente? Jesus, não é verdade? Como eu já disse na lição de hoje, Jesus, ele não quer que a gente ande com medo, com o nosso coraçãozinho triste, porque quando nós temos medo, ó a carinha que a gente fica. A gente fica com muito medo. Quem tem medo do escuro? Tem medo? Quem tem medo de barata? Verdade, tem muitas crianças que ainda têm medo dessas coisinhas, né? Eu quero dizer pra você hoje que nós aprendemos que nós temos que depositar o nosso medo na presença do Senhor Jesus, não é verdade? Vamos contar para o Papai do Céu os nossos medos e Ele vai transformar o nosso medo em alegria. Nós vamos ficar felizes na presença do Senhor. Jesus, Ele anda do nosso ladinho em todos os momentos, então não precisamos ter medo, tá bom, crianças? Tem medos que a gente sente e que são precisos a gente ter. Como, por exemplo, a gente precisa ter medo do fogo, sabia? A gente não pode mexer no fogo, porque senão acontece o quê quando a gente mexe no fogo? Queima o dedo, ai. Então a gente não pode mexer no fogo. A gente precisa ter medo de pular de uma altura, porque se a gente cair no chão a gente vai machucar, ai. Olha, a gente precisa ter medo também de quando alguém pede pra gente fazer alguma coisa que não agrada o coração do Papai do Céu. Quando alguém pede pra você bater no amiguinho, você pode? Não, porque esse é um medo que você tem que ter, sabe do quê? Da consequência. Porque se você bater no seu amiguinho, o Papai do Céu vai ficar muito triste. Não pode. Tem que tratar o amiguinho bem. Então, existem medos que são precisos a gente ter, principalmente o medo das coisas que nos afastam do Papai do Céu. Então, a gente tem que ter medo sim na vida, viu? Vamos orar para o Papai do Céu agora, agradecendo a Ele por essa aula e pedir para que Ele tire do nosso coraçãozinho também, quando sentimos medo, todo medo, vamos? Então vamos. Fecha os olhinhos aí agora que a gente vai orar, tá bom? Senhor Jesus, muito obrigado por esse dia tão maravilhoso que o Senhor nos deu.
Muito obrigado por esse domingo, Senhor, tão abençoado que já iniciamos na Tua presença, Pai. Obrigada, Jesus. Nessa hora eu quero pedir, meu Pai, que o Senhor abençoe cada família que nesse momento me escuta, Jesus. Abençoa cada criança, meu Pai, que na responsabilidade de seus pais, nesse momento tem a oportunidade de aprender um pouco mais da Tua palavra. Obrigada por essas famílias, meu Deus. Agora eu quero te pedir, meu Deus, em nome de Jesus, que o Senhor tire do coração das nossas crianças o medo, Senhor. Que o Senhor permita que as nossas crianças sejam crianças que estejam em todo o tempo com os seus corações voltados a Ti, Pai. Com os seus corações guardados por Ti. Deus, em nome de Jesus, abençoa, guarda as nossas crianças, meu Pai, de todo perigo. Guarde as nossas crianças, meu Pai, de todo mal, Pai. Seja com cada família, meu Deus. Seja com cada mãe, com cada pai, dando a cada um, meu Pai, a orientação necessária para a criação dos seus filhos, Deus. Pai, eu quero te pedir que o Senhor nos dê uma boa semana, Pai. Que o Senhor continue conosco, nos guardando e nos livrando de todo mal. Nessa hora, meu Deus, eu oro e por fé eu te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Eu quero ensinar um sinal em Libras para vocês que tem tudo a ver com a nossa aula de hoje. A palavra é medo. Ó, com a mãozinha aberta, desce o dedo do meio, junta com o dedão e aqui, ó. 2 vezes. Medo. De novo. Muito bem, aprendeu? Ó, explicar de novo. Dedo do meio, junta com o polegar e ó, só dá 2 clicadinha, tá? Pronto, medo. Quantas palavras já aprendemos, né? Vamos recapitular? Ó, sem falar, tá? E agora? Muito bem, parabéns! A atividade de hoje, eu vou pedir pra vocês fazerem uma carinha. Faça uma carinha de feliz, porque você é uma criança que tem Jesus no coração e não tem medo. Então, a atividade é, você faça uma carinha e depois manda pra tia Cauana, tá bom? Eu vou mandar muitos beijinhos pra quem mandar a atividade pra mim, tá? Quero agradecer a sua participação, a participação de todas as famílias que me escutam nessa manhã. Muito obrigado, que Deus abençoe vocês. Beijinho e até a próxima aula, tá bom? Fiquem com Deus. Tchau, tchau.